Hoje, terça-feira, dia 15 de julho. Gente, hoje também estreia o Chefe de Alto Nível lá na Globo. Depois do programa, a gente vai ter alguns vídeos aqui, né, comentando esse episódio de estreia, como é que vai ser o programa, o que a gente pode esperar do programa e tal. Como vocês expressaram para mim na enquete que eu coloquei aqui no canal. Então hoje vai ter, tá? Só vou dizer para vocês que vai ser no mesmo esquema do Power Couple. Terminou o episódio, aí lá para 1, 2 horas da manhã já vai ter o vídeo aqui para vocês. E são 12 episódios só o programa, então as eliminações aí vão ser a rodo, né? Eu acho que vocês já perceberam isso. Mas enfim, a gente não vai falar sobre esse reality agora. A gente vai falar aí sobre algumas coisas, né, que pipocaram hoje nas redes sociais, nos programas de fofoca. Inclusive, né, hoje muita gente colocou ali que o Léo Dias estava indo para Band. E aí, não que a gente não imaginasse que ele fosse para Band, né, mas ele desmentiu. Lançou uma nota ali informando que ele permanece no SBT e que continua contratado da emissora e que só depois de uma viagem que ele vai fazer para o exterior é que ele vai decidir o que é que ele vai fazer, se ele continua no SBT ou se ele vai para Band. Porque trouxeram hoje a informação, foi um canal aqui do YouTube, trouxe a informação de que o Léo Dias tinha acabado de assinar com a Band. E no final das contas, ele não assinou com a Band, ou pelo menos não que a gente esteja sabendo. Para ele próprio ter emitido uma nota, para depois o próprio SBT ter confirmado isso, né? Não é uma coisa que a gente vá desconsiderar. Então, na cara, a gente já sabe que o Léo Dias continua ainda no SBT. Vai continuar no SBT depois que ele voltar da viagem? Aí, quando ele voltar da viagem, a gente vai descobrir. Mas, por enquanto, tá? Essa foi a nota. Inclusive, lá no próprio canal dele, ele próprio colocou ali, né? As pessoas ali colocaram essa nota lá. E a gente vai trazer essa nota aqui para vocês, tá bom? Ele ainda continua no SBT por enquanto. E, detalhe, eu achar até... para ele vai ser muito ruim se ele largasse o SBT e fosse pra Band. Até pela questão do alcance dele. Ele só tem o alcance que ele tem por causa de toda uma estrutura que o SBT tem ao redor do Brasil, que a Band não tem. E aí ele vai perder muito se ele fizer uma troca dessa. Ele vai se dar bastante mal. Mas a gente não vai falar só do Léo Dias, tá? Vou deixar pro Léo Dias para falar depois. A gente tem aí a Deolane e a dona Solange Bezerra, que enfrentaram mais uma derrota na justiça. Elas estão tentando anular o processo. Agora, será que isso vai funcionar? Eu te conto já já. Divórcio de Virgínia e Zé Felipe saiu definitivamente. Porém, né, só ficou definido aí que o Zé Felipe vai arcar com as despesas das crianças. Agora, sobre os bens, o jatinho, para onde a coisa vai, para onde a coisa vem, isso aí não está incluído nesse processo. Isso vai para outro processo, que é o que a gente vai comentar com vocês aí. Por falar na Virgínia, né, nesse final de semana pipocou aí uma indireta que ela deu para Bela Campos. Olha, nem eu pensaria numa coisa assim. Além disso, né, surgiu ali uma notificação de que o SBT estaria sendo censurado pelo Pablo Marçal. E aí o Pablo Marçal hoje apareceu e resolveu negar que isso esteja acontecendo. E a gente tem aí mais novidades relacionadas àquela dívida milionária do Guimê e Alexa. A ex-proprietária da casa apareceu e resolveu falar abertamente sobre isso. E outra, a polêmica da varanda. Sim, gente, a polêmica da varanda, tá? Não tem como a gente não falar dessa polêmica aí, tá?
tá bombando na internet, a gente também precisa comentar aí sobre essa polêmica da varanda. E, por falar em polêmica da varanda, né? A Virgínia hoje soltou uma indireta para Karen Bacchini por causa da notificação extrajudicial que a Karen Bacchini colocou ali. E o negócio ali tá pegando, viu? Tá pegando. Mas vamos começar, gente, com a Deolane Bezerra, tá? Porque essa é uma notícia que a gente é meio que também o desfecho de algo que a gente falou no ano passado e depois a gente nem comentou mais, né? Tá lá na Fábia Oliveira que a Deolane Bezerra teve uma derrota na justiça. O que tem aí de derrota, né? Vamos comentar essa história que envolve a Deolane Bezerra e essa derrota que ela passou aí. Vocês sabem que a Deolane foi presa no ano passado. Vocês sabem que a Deolane passou por toda essa situação, né? De ter aí os bens dela apreendidos. Elas estão sendo investigadas por lavagem de dinheiro e organização criminosa na famosa Operação Integration. Só que recentemente elas sofreram mais uma derrota na justiça ao tentarem anular o processo. Tá? Elas entraram ali para tentarem anular o processo, só que isso não foi possível. Inclusive, o ministro do STJ negou essa possibilidade para ela. A Deolane foi presa ainda no ano passado, que ela ficou em 5 dias em prisão domiciliar. Depois ela ficou ali no presídio, no Agreste do Pernambuco. Depois a dona Solange ficou presa entre 4 e 24 de setembro. Ambas foram soltas por habeas corpus e continuam ali com esse habeas corpus até que esse caso se resolva. A situação ainda com relação a essa história está bem complicada. Mas eles dizem aqui na coluna da Fábia o porquê que isso aconteceu. A decisão do STJ negou um habeas corpus às duas. Deolane e Solange tentam provar que a investigação policial da Operação Integration contra elas é nula e trancar o inquérito, mas tiveram mais uma derrota. O ministro Otávio de Almeida Toledo indeferiu o pedido da influenciadora e sua mãe, afirmando que eventual inexistência de ilegalidades só pode ser avaliada após manifestação ministerial. O que isso significa? Que o caso dela precisa ir para o plenário do STJ e só os ministros do STJ podem dizer se aconteceu ou não e se o pedido dela pode ou não pode ser atendido. Basicamente, ele jogou aí para a torcida, como a gente diz, né? E aí vai ficar ali até o STJ julgar. De novo, eles fizeram isso, fizeram uma outra petição também para a liberação dos bens, dizendo que a operação policial se arrasta há cerca de 1 ano, sem previsão de término, o que ela chamou de excesso de prazo. E aí isso também foi negado, né? Eles dizem aí que a devida conclusão precisa ser feita no tempo certo e que não há uma data definida para a devolução dos bens para Deolane. É uma derrota, né? Eu sei que não é uma grande derrota, mas é uma derrota judicial, não dá para a gente negar aí. Deolane ainda vai penar muito com relação a esse processo, tá? Mas acredito eu que no final das contas ela vai acabar se safando. Acredito eu, não acho que ela vai ali, nossa, ficar um tempão com esse processo andando. Mas é um processo de repercussão nacional, é um processo que demora, é um processo ali que eles vão levar meses, até às vezes anos para fazer toda aquela vistoria que eles fazem todo o rastreamento dos bens. Às vezes isso demora mesmo. Às vezes isso é algo que leva tempo para ser feito, tá? Eu já acompanhei vários casos assim na justiça, quando eu estava muito mais atuante nessas áreas. Eu lembro que tem casos que levam anos, inclusive, para tudo ser avaliado. Ou seja, os bens dela ainda vão ficar ali esperando a justiça dar um prazo. Pode ser que seja liberado amanhã, pode ser que seja liberado daqui a 1 mês, pode ser que seja liberado daqui a 15 dias, vai saber. Mas
por enquanto, ela teve essa derrota aí na justiça. Mas enfim, né? Tá aí uma atualização do caso que envolve a doutora Deolane Bezerra, tá bom? E por falar aí nessa história, não só por causa da Deolane Bezerra, né? Não só por causa disso, Zé Felipe e Virgínia finalmente concluíram o processo de divórcio. Zé Felipe e Virgínia já estão divorciados oficialmente. Porque eles entraram com esse processo de divórcio no começo ali de junho, acho que foi o Zé Felipe que entrou, e foi até rápido. Um processo de divórcio normalmente ele é rápido. Mas por que que foi tão rápido assim, né? Por que que isso aconteceu um pouquinho mais de 3 semanas, 4 semanas depois dele ter entrado com esse pedido na justiça? Porque eles decidiram fatiar o processo em 3 partes. A primeira parte do processo foi o divórcio efetivo, que foi ali uma estratégia jurídica usada tanto pela equipe da Virgínia quanto pela equipe do Zé Felipe para dar conta de resolver essa situação de uma forma mais rápida. Então, como é que isso funciona, né? Como eu explicando isso aí na prática para vocês. Virgínia e Zé Felipe concordaram em separar os móveis, separar o que é relacionamento, o que é filho e o que é bem. Relacionamento é o divórcio. Então, a partir de hoje, né, da data, quer dizer, não sei nem se é da data de hoje, né, mas a partir do momento que ela assinou o documento, Virgínia passa a usar o nome de solteira dela. Virgínia usa o nome Pimenta da Fonseca Serrão. Ela passará a usar o nome da certidão de nascimento dela. Virgínia Pimenta da Fonseca Serrão. Ela já tirou o sobrenome do marido, o Costa, lá. Então, isso aí é o divórcio. Depois, a gente teve aí o que envolve os filhos, que foi a pensão. Quanto é que ela vai ter que pagar de pensão para os filhos, tá? Na verdade, o Zé Felipe. Quanto é que ele vai pagar de pensão? 60 mil reais mensais. Cada filho vai receber uma pensão de 20 mil reais cada um. Os filhos são Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 2 e José Leonardo, de 10 meses. A guarda será compartilhada entre os dois, mas as crianças vão ter residência fixa na casa da mãe. E o Zé Felipe vai poder visitá-los com um aviso de 24 horas de antecedência. Ou seja, se o Zé Felipe quer ali, deu saudade do filho, não adianta ele bater na porta da casa da mãe, tá? Porque ele precisa avisar com 24 horas de antecedência para informar que ele está indo lá. É meio estranho, né? É meio estranho isso, mas em geral é assim mesmo que funciona, tá? Legalmente é assim. Pode ser que não seja cumprido dessa forma, tá? Porque normalmente existem acordos ali por trás, acordos ali e tal, que eles fazem para simplificar a coisa. Mas no geral, isso é o que a justiça define. E aí as crianças vão ficar numa guarda compartilhada. Virgínia, por enquanto, não pode mudar de casa. Virgínia precisa continuar morando em Goiânia. Caso Virgínia decida se mudar para São Paulo, Virgínia terá que informar isto ao juiz e terá que informar isso também ao Zé Felipe. E Zé Felipe terá que autorizar essa mudança, porque afinal a guarda é compartilhada, tá bom? Além disso, como o casal se casou em regime de comunhão parcial de bens, a divisão dos bens deles vai ser feita em um processo separado. O que isso significa? Mansão, o EPINC, essas coisas vão para outro processo de divisão. Eles têm uma holding familiar. Uma holding familiar hoje é uma coisa muito comum usada por quem tem dinheiro. É assim,
Você cria uma holding, que é uma empresa que passa a ser a dona de todos os bens. Quando uma holding funciona assim, o que isso significa? Que os bens deixam de ser da pessoa física e passam a ser da empresa. Com isso, na hora de um processo de divisão de bens, a holding, a parte interessada, pode simplesmente vender as suas cotas para outra parte, sem ter que necessariamente fazer uma partilha de bens. O que isso significa? Eles têm a casa, eles têm uma mansão, eles têm não sei quantos carros, eles têm não sei quantas cotas lá na Wepink e tal. Eles têm uma série de coisas ali. E aí o Zé Felipe é sócio dessas coisas também. Aí o Zé Felipe não quer mais participar, não quer mais ter participação nesses negócios. Ele simplesmente pode mandar avaliar todo o negócio e verificar quanto vale a parte dele e simplesmente vender a parte dele para qualquer outra pessoa. Pode ser para a própria Virgínia, pode ser para um terceiro, pode ser para qualquer outra pessoa. Porque ele não vai ter que dividir bens. A holding é interessante nisso, tá? Porque, assim, evita um estresse maior na hora da divisão. E aí, no final das contas, tá? É algo que eles podem até questionar depois. Mas é algo que vai simplificar as coisas. Eu não acredito, inclusive, que eles vão ter maiores problemas dessa divisão, né? Eu não acredito nisso. Mas o que eu posso falar é do que eu estou vendo, né? Por que o que eu posso falar o que eu estou vendo? Vocês viram que a Virgínia, né? Inclusive eu acabei de mostrar a imagem aí. Eu vou explicar o contexto dessa imagem para vocês. O que foi que a Virgínia fez? Virgínia deu uma bela de uma indireta. A Virgínia deu uma bela de uma indireta ali para Bela Campos. Por quê, né? O que foi que aconteceu para vocês entenderem? Nos vídeos anteriores aqui do Faropop, eu já tinha falado, eu acho que foi no sábado, inclusive, que a Bela Campos e o Zé Felipe começaram a se seguir no Instagram. Então vamos recuperar essa imagem aqui, né? Porque obviamente a gente tem essa imagem aqui. A Bela Campos passou a seguir o Zé Felipe e o Zé Felipe passou a seguir a Bela Campos. Aí a Virgínia, no domingo, depois de toda essa repercussão, porque isso aí foi no sábado, Virgínia foi lá no Instagram dela e ela colocou essa foto posando na frente do avião. E quando ela coloca essa foto posando na frente do avião, ela coloca como fundo musical Interesseira, música da Luísa Sonza, que diz assim: puta vagabunda interesseira, eu fazendo meu trabalho e escutando sua besteira, sem talento, sem graça, forçada, como é me ver com milhões dizendo que eu não valia nada. Isso é fama indireta, obviamente, né, gente? Porque você tá colocando aí Interesseira. O nome da música é Interesseira. E aí a pessoa coloca uma música com esse título aí. Depois que o Zé Felipe seguiu a Bela Campos. O que a gente consegue tirar, né, de informação disso? O que a gente consegue compreender de informações disso? E aí as pessoas até colocam aí, a Nicole Balls, amei a música. As pessoas no próprio post comentam que isso foi uma indireta para Bela Campos. E a Bela Campos, obviamente, sabe que isso foi uma indireta para ela, tá? A Bela Campos sabe, tanto sabe que foi uma indireta, que a própria Bela Campos respondeu. A própria Bela Campos respondeu e respondeu a indireta com uma certa força, tá? Olha o que a Bela Campos colocou ali. A Bela Campos postou uns stories no Instagram. Olha aí a Bela Campos. E ela estava fazendo uma massagem. Olha aí que ela coloca. Drenagem em mar, juro. Tá vendo aí, né? Ela faz uma massagem, coloca uma massagem. E aí ela colocou uma música do Zé Felipe no fundo. Garota, eu quero você só pra mim.
Obviamente que ela fez essa resposta pra Virgínia ali na cara, na lata, né? Porque ela ficou, ó, bastante mexida com isso. E aí a Bela Campos, né, ela não assume nenhum relacionamento desde 2023, quando ela se separou lá do Cabelinho. Ela já teve envolvimento com vários outros MCs, eu acho que... até é o MC BK, um deles. Depois foi o Cabelinho. E assim, pra mim não ia... eu não ia achar estranho se ela se envolvesse mesmo com o Zé Felipe. Me parece ser o estilo de homem que ela gosta, me parece ser o estilo de homem que ela curte. Então eu não me espantaria mesmo de ver a Bela Campos se envolvendo com o Zé Felipe. Mas isso obviamente levantou aí, né, as fofocas da internet. Então, para vocês verem aqui, né, desse post aí da Virgínia, vamos dar uma olhada? Vamos dar uma olhada aqui. Eu vou mostrar para vocês o perfil direto da Virgínia. O perfil dela, e vocês vão ver lá no perfil dela, tá? As respostas que eles colocaram aqui. Vamos lá. Deixa eu só capturar a tela aqui para vocês verem comigo. Olha só. Virgínia, bora para São Paulo para uma semana de trabalho, que Deus nos acompanhe. E aí, olha as respostas. Eita, mamãe maravilhosa, sem condições, Queen, a maior aceitem, diva. E aí, a pessoa coloca, Lucas Guedes, a música. Lucas Guedes, obviamente, trabalha com ela, né? Então, vocês viram aí. Diva faz assim, como disse Shakira, mulheres não choram, mulheres faturam. A música, tem que respeitar a gata, não adianta. Não é fácil ser braba todos os dias. Então vocês estão vendo aí que as próprias pessoas que seguem a Virgínia colocaram isso como uma indireta para Bela Campos. As próprias pessoas que estão seguindo ela viram isso aí como uma indireta. Gente do céu, as próprias pessoas. É interessante a gente ver, né, que parece que a Virgínia ainda não deu uma superada ali no Zé Felipe. Uma hora vai ter que superar, apesar do laço que eles vão ter pro resto da vida, porque isso é um laço que não se apaga. Filho é um laço que não se apaga. Mas não tem como a gente não comentar isso, né? Não tem como a gente não trazer isso pra luz do que a gente tá vendo. Se o Zé Felipe seguir mesmo com a Bela Campos, adianta chamar ela de interesseira por causa de uma música? Eu acho que não adianta. Ele vai seguir a vida dele, de uma certa forma a Virgínia vai seguir a vida dela, e o que une os dois são só os filhos. E vai chegar uma hora que os filhos vão crescer e que isso não vai ser um grande problema mais. Mas eu acho ainda assim interessante ver como isso acontece, né? Agora, falando aí da Virgínia ainda, isso é algo que tá rolando na internet desde ontem. Quer dizer, desde o sábado, mas ontem ficou mais intensificado. Vocês lembram do caso daquela moça que ficou temporariamente cega depois que ela usou o e-drop da Virgínia? Vamos comentar isso com vocês, tá? Vamos comentar isso aqui com vocês, porque eu tenho aqui o vídeo dela. Vamos relembrar este caso aqui e... Desculpa. Vamos relembrar também como é que as coisas se arrastaram de lá até aqui. Vamos relembrar primeiro o vídeo da moça, tá? Vamos relembrar o vídeo dela. Ao passar eu não senti nada, senti só uma ardênciazinha, uma coisa assim muito leve, que quando a gente coloca cílios, né, a gente já sente até muito pior. E aí eu dormi, e aí quando eu acordei, eu já tava vendo tudo muito nublado. Comecei a ver tudo muito cinza, muito nublado. E aí eu lavei com soro, lavei com água lubrificada, fiz uso de bastante água e voltei a dormir achando que ia melhorar. Só que no dia seguinte, quando eu fui pro trabalho, acordei para o trabalho, continuei com essa nebulosidade. Colírios da forma que ela indicou, já comecei a usar no meu trabalho. Acabei de trabalhar, saí do trabalho às 7 da noite, vim para casa, fiquei fazendo a rotina do colírio como ela tinha indicado até meia-noite e dormi. Só que quando foi por volta de 6 horas da manhã, eu acordei com muita dor. Os meus olhos lacrimejando, saindo muita água.
E foi aí que eu liguei pro... Eu ainda consegui olhar o telefone, porque estava bem mais nublado, bem mais cinza do que ontem, mas eu ainda consegui ligar pro meu esposo e ligar pra tia dele para pedir ajuda. E aí nós fomos no hospital de olhos, especializado em olhos, em Duque de Caxias. E o médico colocou um anestésico, né, para conseguir examinar. E aí ele examinou, e então essas fotos aí, que eu não consigo abrir os olhos. Eu já não conseguia mais abrir os olhos. E muita dor mesmo. Parece que tá passando uma gilete dentro dos meus olhos. E eu não tava com dor, não senti nada. Só tava com aquela névoa, parecia que tava tudo nublado. Fui pro trabalho, cheguei no trabalho, os meus colegas falaram, não, você vai, porque vista é muito séria e coisa e tal. Consegui, porque era sábado, e depois de feriado, no Nova Iguaçu, na cidade que eu trabalho. Consegui uma oftalmologista que eu fui a última que ela atendeu. Aí entrei, ela fez aquele exame que bota a luzinha, que você vê às vezes um balãozinho final no fundo, depois ela colocou um colírio, aí fez o exame que é com uma luz azul, e aí ela disse para mim que o produto, tinha já explicado tudo isso para ela, mostrado a composição do produto. Ela disse que o produto tinha queimado a minha córnea, tinha queimado mais do lado esquerdo do que o lado direito, e ela havia me dito que se eu não tivesse lavado na madrugada, poderia ter sido pior. E disse que era até para eu poder mesmo falar no site, porque pode acontecer isso com outras mulheres. Então, gente, esse caso aí pipocou tem 1,5 semana, tá? Tem 1,5 semana que esse caso da Wepink aí deu uma pipocada nas redes sociais, e essa história toda meio que viralizou desde então. O nome dessa moça é Lidiane Herculano, que ela tá ainda se recuperando disso, tá? Até a última notícia que eu tenho sobre esse caso é que ela tá recuperando, tá? Não sei se voltou a enxergar ainda, tá? Porque eu não procurei maiores informações ainda sobre ela, prometo para vocês que eu vou procurar, mas o ponto principal aqui não é só a Lidiane, não tô falando só sobre a Lidiane. O que a gente vai falar aqui é justamente a consequência que isso trouxe ali para a Wepink, tá? O que foi que aconteceu? Vamos lá entender isso de outra forma, tá? Vamos lá. Vocês lembram que a Karen Bacchini, no final de semana, falou sobre o que aconteceu. Eu até trouxe um trecho do vídeo aqui. Então, assim, eu vou dar uma refrescada para vocês e vou contar e vou mostrar de novo o vídeo da Karen Bacchini. Olha só. Recebi a notificação extrajudicial da Wepink e hoje eu vim aqui falar dela. Diante dessa notificação, eu me senti extremamente intimidada, porque o que eu entendi é que há uma ameaça de que se eu não retirar o meu vídeo do ar e me retratar, eles vão abrir um processo. Na minha opinião, enviar uma notificação extrajudicial para qualquer criador nessa situação, né, seja de qualquer marca, é um tiro no pé, porque faz a pessoa, o criador e quem tá assistindo entender coisas como a marca prefere calar as críticas, não aceita críticas e só aceita elogios. Isso me dá uma impressão de que há uma suposta gestão de crise ali que prefere calar a internet e abafar o caso, em vez de dar assistência às pessoas que se sentiram lesadas pelo uso do produto. Meu time jurídico revisou todo o meu vídeo e o conteúdo postado, e eu vou deixar a conclusão linkada aqui para vocês também poderem ler o que o meu time jurídico concluiu, mas eu achei importante a gente salientar algumas partes aqui. Verificou-se que a referida notificação faz parte de um padrão de conduta adotado pelos notificantes. Também enviaram documentos semelhantes a outros influenciadores porque repercutiram esse assunto do WeDrop. Inclusive, fala sobre a Gabi Tedeschi, que teve que publicar um vídeo se desculpando por causa disso. E esse tipo de atitude, ele caracteriza censura privada, uso abusivo de meios extrajudiciais e tentativa de controle indevido da narrativa pública. Eu reafirmo...
Gente, eu não posso passar o vídeo todo da Karen Bacchini, porque afinal o vídeo dela é bastante longo, tá? É um vídeo de 18 minutos, que ela conta os aspectos técnicos que o produto tem. É um sérum para cílios, tá? Não sei o que que isso faz, tá? Porque eu não costumo usar esse tipo de maquiagem, não costumo usar esse tipo de coisa. Então, realmente não sei o que que isso significa. Mas o que eu posso dizer para vocês é que essa história ainda vai render bastante. Porque hoje, durante uma live, a Virgínia resolveu se posicionar sobre essa história. A Virgínia resolveu falar abertamente sobre isso durante ali um sorteio que ela estava dando iPhones. Então vamos dar uma relembrada aqui. Deixa eu pegar o vídeo aqui da Virgínia, tá? Durante essa live. Lembrando que isso é um corte, tá? É um corte que veio de lá da Choquei. É um corte que foi feito durante uma live onde ela fazia um sorteio. E a Samara Pink, que é sócia dela, né? Daí que vem o nome WePink, também se pronunciou sobre isso. E ela disse que tem muita gente querendo sair, hypar em cima da Virgínia. Vamos ver aqui esse trecho. Olha só. Que você Possivelmente. Ah, pera, não quero então, vender. Isso, ela tá precisando vender e ela faz isso pra pegar o rap da Virgínia. É não isso. Só ela, vamos mudar de assunto não só ela, como teve outros que falou. Então, assim, vai focar mais nos seus produtos. Porque os nossos, quando a gente lança, são todos dermatologicamente testados, oftalmologicamente testados. A gente não chegou até aqui sendo bobinho, né? Bobinho ninguém é aqui, senão ninguém tava ganhando dinheiro. Mas vamos continuar a live, que senão eu vou me estressar. Bora falar do Cosmo. E não é questão só de ganhar dinheiro, a questão também é entregar responsabilidade. Então, se você fala para uma grande massa, aqui ninguém está querendo censurar ninguém. Só mandamos uma notificação pedindo para se retratar. Mas eu vi uma mulher, inclusive, ela é muito inteligente, eu acho, pelo menos, a Morgana. Ela falando sobre, não é sobre censurar. Exato. Ela teve o direito de fala dela e a gente tem o nosso direito de fala. E não, é isso. Então, mas o fato foi o quê? Sobre justiça. Não, e o título que ela... Tumblr, o negócio da tela do YouTube. Esse negócio. O produto WePink deixa a pessoa cega. Minha amiga, você não sabe o que Aí depois, mas tem print, não tem? Tem, óbvio. E depois que chegou a notificação pra ela, que ela falou pro todo o corpo jurídico dela... Produto cosmético possivelmente deixa... Aí ela mudou. Então, assim, não só ela, como tem mais uns 3 engraçadinhos que, de fato, a gente vai entrar. E quando a cliente mandar o produto, a gente laudar o produto, tá? A gente vai... Se a gente errou, temos que vir aqui, de fato, falar erramos. E consertar. Mas, até então, foi vendido mais de 15 mil e teve um problema, possível problema mas que a gente não consegue averiguar porque a cliente não manda pra gente, entendeu? Exatamente. A gente entrou em contato com ela, pediu o produto, só que ela médico não manda. e o produto. São ela dois não itens. manda. Não só o produto. Mais trabalho e menos estresse. Então vai trabalhar no seu produto, no seu foco, né? Vamos parar de encher o saco. Eternamente você vai continuar assim. E quem tem que trabalhar e ficar quietinho é a gente, sabe por quê? Eu tinha que falar, porque é tanto pedido de posicionamento. Mas ele morre. Então era tanto pedido de posicionamento. Vamos falar do Cosmic agora? Vamos lá, desculpa. Então tá aí. Isso aí foi um trecho de uma live que a Virgínia fez se posicionando sobre essa história. E aí, gente, assim, essa história, ela é muito mais complicada do que parece, porque afinal é uma situação, nem tem como eu definir isso direito, mas é uma situação que envolve visão, que envolve ali um produto que você está passando que pode te deixar cego, né? Ela fala da Karen Bacchini, ela fala sobre essa... Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Porque mostrando fica mais fácil. A Karen Bacchini aqui fez uma thumbnail comentando esse caso, tá? Ela fez ali vários vídeos comentando. Esse primeiro, eu cometi um erro, notificação extrajudicial da WePink. Depois, Virgínia versus Karen Bacchini, o novo exposed da Virgínia. Produto possivelmente deixa pessoas cegas, Karen Bacchini. Tá? Esses vídeos aí, são os vídeos que fizeram com que elas se pronunciassem na tarde de hoje, falando que a consumidora precisa devolver o produto para que eles possam laudar. Gente, isso não acontece desse jeito, tá? Eu quero acreditar que
que a Virgínia tem um corpo jurídico que realmente vai responder essas situações aí corretamente. Porque ela não é simplesmente devolver o produto que eles vão laudar e que a coisa vai ser resolvida dessa forma. Não. Isso aí precisa ser periciado, a consumidora precisa do produto para ser periciado pelos órgãos competentes, e os órgãos competentes é que vão dizer o que é que tinha naquele produto que causou o problema na visão da moça. Simples assim, não tem o que fazer. Se a Virgínia quer realmente laudar e fazer isso como ela falou ali, dentro da empresa dela, ela pode fazer isso simplesmente, sabe como? Pergunte para a consumidora, peça a informação, qual foi o lote de fabricação, qual foi a data de fabricação, qual foi o lote, o número do lote aonde o produto foi fabricado. Porque com essas informações você pega uma outra amostra de um produto similar, de lá, do mesmo lote, e você faz a análise. Simples assim. Porque a consumidora não vai devolver o produto para lá. Pelo menos eu acredito que não. Eu acredito que ela também não tenha o porquê de devolver esse produto. Porque devolver o produto assim, ela vai estar entregando o que a gente chama da prova do crime. Você vai entregar a prova do crime e aí no final das contas você fica sem ter como provar. Então, essa história que envolve aí a Wepink e a Karen Bacchini e agora a Lidiane, isso vai pipocar muito. Vocês ainda vão ver muita gente comentando essa história aqui. Eu tive que voltar a falar dessa história da Virgínia, né? Porque querendo ou não, hoje saiu o divórcio dela, mas também porque ela própria se posicionou sobre essa situação aí que envolve o sérum para cílios. Gente, essa história ainda vai dar muito pano para manga e vocês ainda vão ver a gente falando muito dessa história. Vocês ainda vão ver muito mesmo a gente comentando isso, tá bom? Mas tá aí para vocês verem que a Virgínia também tá ciente de toda essa história. Agora, se ela se posicionou como deveria ou não, são coisas que a gente vai aguardar aí pela justiça, tá bem? Vamos girar? Ontem, gente, estreou no SBT o programa No Alvo. Eu acho assim, eu vi o programa, tá? Eu assisti todo o programa e eu achei o programa muito, mas muito... Assim, o programa, a premissa do programa é muito boa. A premissa dele de levar ali personalidades que vão falar sobre algumas das situações que eles viveram, histórias complicadas da vida deles e tal. Eu acho isso realmente muito interessante. Eu gosto. É uma ideia que eu gosto e que eu acho que bem executada, ela pode entregar bastante. Mas isso, obviamente, depende do convidado, né? Não adianta você ter uma ideia brilhante, para mim é uma ideia boa, de você botar uma inteligência artificial que vai fazer as perguntas, ou seja, você responde, a inteligência artificial vai te fazendo perguntas de acordo com aquilo que você responde. Então isso é interessante, não tem uma intervenção humana ali, não tem uma outra pessoa te cortando quando você está respondendo. É uma inteligência artificial que gera as perguntas e continua indo para cima a partir das respostas dele. É um formato interessante, não vou negar para vocês. Talvez precise ser um pouquinho aperfeiçoado. Eu acho que deveria ter alguma intervenção humana. Eu acho que não dá para deixar só um convidado sozinho sentado ali no banquinho e ouvindo ali a voz, uma voz de um dublador, mas enfim, a voz da inteligência artificial. Eu acho que é necessário ainda ter uma intervenção humana. Mas, enfim, Pablo Marçal ontem passou o dia inteiro, ou pelo menos se noticiou que ele passou o dia inteiro tentando censurar a estreia do programa No Alvo, do SBT. Mas ele negou que tivesse feito isso. Ele negou que tivesse ali tendo algum problema e que isso não aconteceu, que ele não quis censurar.
Ele disse ali que todo o mistério e o suspense sobre o entrave jurídico que ele estaria tendo com o SBT, na verdade, não passava de uma estratégia de marketing para turbinar a audiência do programa. E deu certo, viu? Porque a curiosidade no entorno disso, que ficou pipocando a programação inteira no dia de ontem, fez com que o programa atingisse ali 4,1 pontos de média no Ibope. Isso com o programa indo às 23 horas é uma audiência até boa, porque a Globo estava dando 9 no horário, então eles ficaram com metade da audiência, basicamente, que a Globo estava dando. Então, não foi uma audiência tão ruim assim, o programa realmente foi bem. E o Marçal ali fez isso toda uma estratégia de marketing. Não acredito, inclusive, que tenha sido uma estratégia de marketing pensada só por ele. Porque o que foi que aconteceu hoje? Isso embasa o que eu vou dizer aqui para vocês. Hoje o SBT fez mais uma modificação na audiência. Na programação sem comunicar ninguém. Hoje o SBT começou o programa do Luiz Bach às 11 horas da manhã e terminou às 14 horas. O programa ficou 3 horas no ar direto. Mas enfim, por que o programa demorou tanto, né, no ar? Porque normalmente o programa terminava 1h da tarde e aí eles passavam o Chaves e depois passavam a novela A Caverna Encantada. Por que eles fizeram isso? Porque hoje, sem avisar ninguém, o SBT simplesmente pegou e colocou o Chaves às 17 horas. É sério, gente, o SBT hoje fez assim algo que é bem típico do que o próprio Silvio Santos faria. Simplesmente pegou ali, tirou daquele horário, colocou no outro, não avisou ninguém e só apertou o play e foi. Eu acho que agora vocês entendem porque que o SBT tá numa crise tão complicada de audiência, né? Eles não conseguiram se encontrar e aí eles ficam colocando o Chaves aqui, tira o Chaves aqui, bota o Chaves aqui, pega na programação aqui, altera ali e tal, eles estão completamente perdidos ali. Não é à toa que não deu certo. Né? Os dados preliminares aí de audiência, né, que está circulando aí nas redes sociais, indicam que essa mudança que eles fizeram para colocar o Chaves às 17 horas não surtiu efeito algum na audiência. Ao contrário, deu a mesma audiência que estava dando antes. O que nos leva a concluir que, independente do conteúdo que o SBT coloque no horário, eles já perderam o público. E aí eles vão precisar reconquistar esse público. E não é tão simples assim quanto parece, né? A reconquista do público leva muito mais tempo. Enfim, né? Essa história toda que envolveu aí o Pablo Marçal deixou o Ratinho revoltado. Ele disse, inclusive o Ratinho falou ontem à noite, que o SBT tinha que meter o programa no ar mesmo aí e desafiar as decisões judiciais. E inclusive ali sugerindo que a Daniela Beirute e o Rinaldi Faria passassem ali a responder por essa decisão de levar o programa no ar, ainda com uma proibição e tal. No final das contas, gente, o programa, assim, chamou a atenção, foi um formato interessante, mas o Pablo Marçal não rendeu muita coisa ali. E vocês já perceberam, para render alguma coisa, ele vai precisar de ter convidados que tenham o que render. Agora, não dá pra gente negar que o Pablo Marçal, durante esse programa, pediu perdão pro Datena. Disse ali que ele assumiu que estava provocando o Datena no debate para a Prefeitura de São Paulo em 2024. Aquele debate da cadeirada, né, que o Datena ficou bastante famoso. E disse ali que o Datena era mais fraco emocionalmente. E que ele realmente não tinha necessidade de usar aquela ambulância. Mas que se ela já estava a postos ali na porta da televisão, por que não? Foi isso que ele falou durante a entrevista dele. Outra notícia, né, que envolve aí essa história da televisão também, que a gente está trazendo para vocês, é o seguinte. Kátia Fonseca realmente já vai estrear na Globo.
Mas diferente do que muita gente pensa, Kátia Fonseca não vai estrear na Globo como apresentadora do programa É de Casa. Kátia Fonseca vai realmente estrear na Globo no Dança dos Famosos. Kátia Fonseca vai estar lá. Ela é uma aposta e um teste da Globo para testar o público e saber se o público da Globo vai aceitar ela. Eu comentei isso ontem com vocês e eu acho que o público da Globo vai aceitar super bem. Eu acho que a Kátia Fonseca não precisa, inclusive, provar nada para ninguém. Porque ela já tem um carisma dela, ela já tem uma carreira dela de muitos anos ali. E ela indo pra Globo, isso só acrescenta mais pra ela. Então ela não precisa ali, de fato, provar nada pra ninguém. E aí, a gente também soube ali nas redes sociais que a Globo está buscando outros nomes para a Dança dos Famosos. Tadeu Schmidt é um desses nomes, Bia do Braz é outro desses nomes, Aline Patriarca é outro desses nomes que também estão em negociações, a Nicole Balls também estão negociando para participar da Dança dos Famosos. Vai dar certo? Eu não sei se vai dar certo, não dá para dizer. Mas eu vou achar interessante ter a Dança dos Famosos, onde a gente vai ter a Kátia Fonseca, o Tadeu Schmidt, a Nicole Balls, a Bia do Braz, a Aline Patriarca, né? Tinha que chamar o Vinícius também, né? Porque afinal não dá pra botar a Aline sem o Vinícius. Vai ser interessante a gente ver isso aí, né? E isso tudo nesses últimos 6 meses do ano. A Dança dos Famosos deve estrear em agosto, tá? Então, o programa do Luciano Huck vai ter aí esse reality, ou melhor, talent show, né? A gente pode chamar de talent show aí, que é a Dança dos Famosos. Vai ser interessante, né? O Tadeu na Dança dos Famosos. Vai ser interessante. Desculpa, eu não vou negar pra vocês que eu vou achar interessante o Tadeu ali caracterizado, dançando, fazendo outras coisas que normalmente a gente não vê ele fazendo, né? Porque o Tadeu, apesar de ser todo cênico e fazer todas aquelas cenas do BBB, ele é um jornalista. E normalmente jornalistas não costumam de dar tanta liberdade para fazer essas coisas. Vai ser interessante a gente ver o Tadeu assim, né? E agora, gente, só pra gente terminar, já que a gente tá falando aí de separação também da Virgínia e do Zé Felipe, uma das polêmicas relacionadas a isso foi justamente o regime de casamento que eles tiveram, né? E foi um casamento com comunhão parcial de bens, e aí eles fizeram aquela holding, né? Que é a forma mais fácil de fazer toda a separação de bens. Mas tem um caso que envolve uma separação de bens que não é nada fácil de ser resolvido. Lecha e Guimê. Lembram desse caso aí da Lecha e do Guimê, gente? Olha, essa história da Lecha e do Guimê vem se arrastando aí desde 2017, como a mulher, a ex-proprietária do imóvel, coloca. Desde 2017. Já são basicamente 8 anos aguardando uma resolução. Vamos lá explicar para vocês como é que isso tudo começou. Em 2016, Guimê adquiriu esta mansão, né? Que eu acho que vocês já viram aí. A Lecha já pousou nessa mansão aí. O Guimê também já pousou aí na frente dessa mansão. Ele adquiriu essa mansão da proprietária Márcia Pessoa. E desde 2016, o Guimê assumiu o pagamento dessas dívidas. Márcia Pessoa, então, postou um vídeo nas redes sociais afirmando que a dívida de Guimê com ela já passa de 2,9 milhões de reais. Ela chegou a dizer que ela foi parar no hospital devido ao estresse, se sentindo uma vítima de falsas acusações, e ainda acusou o MC Guimê. Quem dá golpe é quem tem dívida e não paga. E aí ela disse ali para Lecha também no vídeo que quem condenou a Lecha ao pagamento dessa dívida não foi ela, foi a justiça.
E aí ela disse ali que a única proposta que ela recebeu pelo imóvel foi considerada vexatória. Com isso, os bens de Lecha e Guimê estão ali ameaçados de penhora. A Lecha já se pronunciou várias vezes sobre isso. Eu vou relembrar para vocês a vez que ela se pronunciou de novo aí e disse que esse assunto é bastante desgastante, que ela já tentou resolver, já pagou contas sozinha relacionada a esse imóvel, mas que não vai conseguir resolver isso porque não consegue chegar a um acordo, porque ela não conhece essas pessoas. Então vamos passar o vídeo aqui da Márcia Pessoa se pronunciando sobre isso. Detalhe, a Márcia Pessoa falou no programa do Léo Dias sobre isso. Mas eu vou passar o vídeo dela aqui, assim, dela comentando sobre toda essa história. Esse vídeo meio que viralizou no TikTok de ontem para hoje. Olha só. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Márcia Pessoa, proprietária da mansão em Alphaville, conhecida como a dona da mansão. Pois é, estou aqui de cara limpa, exercendo meu direito de resposta às acusações e difamações feitas nas redes sociais pela Lecha Guimê. Essas acusações foram tão graves e inverídicas que eu fui parar no hospital e afastada das minhas atividades por 60 dias. Estou vivendo, não é de hoje, esse estresse mental e psicológico desde 2017, desde que passaram a não pagar as prestações. Bom, vamos lá, Guimê. Quando você afirma que houve golpe, primeiro, quem dá golpe é quem não paga, que tem uma dívida e não paga. Segundo, em que momento você comprovou que houve golpe? Você tem alguma prova, alguma sentença judicial que comprove isso? Você não tem. Para ir ao ar e se tornar público algo nesse sentido, tem que ir com um fundamento e com provas, e não calúnia e difamação. Você é um cara inteligente e todo mundo torce por você, inclusive eu, que vem se superando em muitas coisas. Espero realmente que você consiga evoluir. Um pouco mais também sobre valores, leis, regras. Se evoluir, iria ficar um pouco mais bacana, né? Além de agregar valores. Fato que essa dívida só aumenta e postergar só vai piorar a situação. Acredito que você vai voltar para a mansão? Isso não existe. Já foi vendida beirando 2 anos. Inclusive para pagar dívidas em meu nome, pois eu honro meus compromissos. Sustentar e postergar uma dívida, os custos vão lá em cima e você pode fazer o que for. Vai chegar um momento que vai ter que pagar, pois já tem uma execução baseada em provas e fatos reais que foram apresentados nos autos. Quanto a você, Lecha, que todo mundo fala que é injusto, houve uma sentença judicial. O judiciário que condenou, o judiciário que colocou uma execução, não fui eu. E ele fez isso baseado em provas, pois segundo os autos do processo, você se casou com comunhão universal de bens, foi morar na casa assim que ela foi adquirida, conforme provas, fatos, vídeos em que você mesma assume que a casa era sua, desfrutou tanto quanto o Guimê e tudo isso está anexado no processo. A comunhão universal de bens, para os que não conhecem as formas de união, quando você se casa nesse regime, você assume o ônus e o bônus, tanto antes quanto depois do casamento. Quando você se refere também a acordos que você fez diversas vezes, eu posso afirmar aqui que até mim chegou somente um acordo, no qual eu vou dar um exemplo hipotético. Não vou dar valores reais, mas um exemplo hipotético para que as pessoas entendam. Vamos supor que você deve R$10 e se pagar por ter vivido mais de 6 anos sem pagar nada, realmente é inacreditável. E informar que só faria o pagamento de R$1. Então, a conta não bate. Acho que precisa de um bom senso. Numa reportagem anterior... Gente, o vídeo dela é um pouquinho longo, tá? Mas ela joga aí, nesse trecho, tá? Porque esse foi o trecho que viralizou nas redes sociais, que é o que mais a gente tem o que comentar. A Lecha e o Guimê se casaram com comunhão universal de bens. Gente, é um tipo de casamento que você precisa ter muita consciência antes de você assinar aquele documento. Porque a comunhão universal significa que o que você tinha antes
passa a ser bem do casal. O que você tinha antes é do casal. E o que você passa ali durante o casamento é do casal. O ônus e o bônus, como a própria Márcia falou ali. O ônus, você vai ter que pagar, você se responsabiliza solidariamente pelas dívidas, pelos problemas. E o bônus, você também se solidariza ali quando tem os ganhos. A forma como, assim, eu fico pensando, como é que alguém ali aconselhou o Guimê e a Alexa, e como é que ela aceitou um casamento com comunhão universal. A Alexa já se pronunciou sobre isso, né? Na semana passada, ela fez um vídeo ali comentando sobre essa situação. Ela fez um vídeo ali onde ela fala muito sobre o resultado desse processo que ela já tentou ali negociar. Eu vou passar de novo um trecho desse vídeo aqui para vocês. Vou passar de novo esse pronunciamento aí. E vamos passar um outro trecho do pronunciamento que o Guimê também falou sobre esse vídeo. Olha só. Gente, seguinte, eu já me pronunciei sobre isso. É cansativo. Isso tem que correr em âmbito judicial. Isso tem que ser na justiça, não aqui no Instagram, entendeu? É chato toda hora ter que vir falar sobre isso. Mas só para deixar muito claro mais uma vez, eu já tentei fazer acordo, eu já tentei dividir isso para eu pagar e me livrar disso. Porém, nunca consegui chegar no consenso. Na verdade, já tinham aceitado uma vez o meu acordo e no dia seguinte não queriam mais, enfim. Muito desgastante tudo isso. Eu já tentei me livrar disso, eu já paguei outras contas sozinha. Então, assim, é cansativo. Só parece que eu não tenho boa fé de tentar resolver. Eu já tentei resolver. Pra vocês terem noção, eu nem conheço essas pessoas. E eu já tentei resolver. Eu sigo tentando. Mas, assim, é cansativo. Eu tenho que ficar falando aqui sobre uma coisa que não tem nada a ver com a vida de ninguém, sabe? Pois é, né, gente? Essa é a desvantagem de se casar com comunhão universal de bens. Ou seja, o que é dele passou a ser dela e aí ela é devedora solidária, não tem o que fazer. Ela realmente não tem mais o que fazer com relação a isso. Ela vai ter que pagar por isso também. Ela vai necessariamente ter que pagar por essa história toda. Ela necessariamente vai ter que pagar e necessariamente ela também vai ter que assumir todo esse ônus e esse bônus dessa história toda. Gente, quando eu vejo isso, quando eu vejo um vídeo desse, eu fico pensando assim, como é que alguém aconselhou, como é que alguém chegou e disse assim pra Alexa, nossa, deve ser bom casar em comunhão universal de bens, né? Vamos casar em comunhão universal de bens? Eu fico pensando assim, ou assim, tinha que ser muito imaturo na época, assim, tinha que ser muito mesmo imaturo para não entender a diferença deles, ou um advogado na época não fez ali o aconselhamento devido. Porque o casamento com comunhão universal de bens, ele nem é regra. A regra hoje é a comunhão parcial de bens. Se casou com alguém, se não informou ali no ato do cartório, como é o casamento oficial, automaticamente você recai na comunhão parcial. O que é seu antes do casamento é seu, o que é do seu cônjuge antes do casamento é do seu cônjuge, e a única coisa que vocês vão dividir é o que vocês adquiriram ao longo da união. É basicamente assim que funciona. Mas quando a gente vê essa história que envolve aí o Guimê e a Alexa, a gente vê que é uma situação que, assim, continua sendo levada ali por um tempo, às vezes até sem tanta necessidade de se prolongar por tanto, né? Às vezes a gente entende ali que não é que eles não queiram resolver, mas aparentemente me parece que o Guimê também não está tão afim de resolver. Vamos ver um trecho do pronunciamento dele? Olha só, porque ele fala aí que ele levou um golpe. Olha aí o que ele fala. Sobre esse burburinho aí que está gerando novamente esse processo desse imóvel. Esse imóvel, quando ele foi comprado, ele estava com preço de venda de R$2.250.000. Logo de início, através de um acordo do meu antigo empresário com a pessoa que se dizia proprietária do imóvel, eu tive que desembolsar em média de R$1 milhão, somente nos pagamentos iniciais
desse acordo, desse contrato. Quando eu estava realizando, né, esses pagamentos iniciais, onde eu já tinha desembolsado uma boa parte, eu recebo uma notificação extrajudicial de uma outra pessoa que eu não havia conhecido, que eu não sabia da existência, dizendo que essa pessoa sim era a real proprietária do imóvel. Então se trata de um golpe. É bem fácil vocês entenderem isso. Gente, Só que eu já tinha pago alguns valores expressivos para essa pessoa que até então meu antigo empresário tinha me apresentado como proprietária do imóvel. Com essa nova pessoa na jogada, ela é bem direta e objetiva e chegamos num acordo em juízo, onde vocês aí que são do tribunal da internet, que amam julgar os outros, sabem que um acordo em juízo é algo muito sério, que você não pode falhar com nenhum prazo, para que você não se prejudique e você perca tudo do que você está investindo. Sendo assim, me responsabilizei e sozinho arquei com todos esses pagamentos e resolvi bonitinho esse acordo em juízo com essa outra pessoa que chegou na jogada no meio da história, pelo menos para mim foi assim, né? Com tudo isso acontecendo, além de eu ter tomado diversos prejuízos, estresse e tudo que foi causado pelos antigos proprietários, tive que também, de última hora, resolver erros de obra, como vazamento que estava causando problemas na casa do vizinho, então isso também custa investimento, dívidas de condomínio e 1 milhão de coisas que, se eu ficar citando aqui, eu vou até amanhã gravando esses stories. Ô, doutora Bruna. Gente, tá? A proprietária, a Márcia, rebateu todas essas informações aí do Guimê. Inclusive, ela fala que se ele comprou a casa, de fato, e se ele visitou o imóvel antes de assinar o contrato, ele sabe que ele tinha ali que passar pela vistoria do imóvel. Ou seja, ele tinha que olhar como é que estavam as condições do imóvel antes de comprá-lo. Isso, inclusive, é uma exigência legal. Antes de você assinar um contrato de financiamento, um contrato ali comprando um imóvel, você é obrigado a ter uma vistoria naquele imóvel, para você saber as condições que aquele imóvel está, e a partir daí você ter ciência do que você está fazendo. Então, assim, já me parece ali, porque eu achei toda a explicação do Guimê bastante enrolada. Achei muito enrolada mesmo. Me pareceu ali que ele disse que pagou para uma pessoa que se disse a proprietária, depois que entrou a Márcia no meio, e aí ele disse que fez o acordo e que está pagando o acordo, mas para a Márcia ter feito um vídeo desse, não me parece que seja isso. E a própria Alexa acaba contradizendo a própria fala dele. Acho eu que tem muita coisa errada nessa história aí, que eles não estão falando direito. E eles não estão comunicando direito isso, né? Porque a Márcia, ela não ia fazer um vídeo ali tratando dessa história toda se ela não tivesse algum problema relacionado a isso. Eu vi a entrevista dela lá no programa do Léo Dias, tá? E assim, ela deixa bastante claro que ela só quer receber o dinheiro dela, o dinheiro que ela tem direito. O financiamento ali que foi feito do Guimê com relação a ela, porque ela disse que teve custos, ela disse ali que o Guimê e a Alexa foram despejados desse imóvel, ela deixa bastante claro ali que quando pegou o imóvel de volta tinha muita coisa para fazer, e aí depois teve que vender o imóvel, esse imóvel não pertence mais a ela, mas ela se refere ao contrato que não foi cumprido em 2016. Tem uma coisa bem estranha nessa história, né? Eu acho que vocês já perceberam aí que o Guimê fala é completamente diferente do que a Márcia e a Alexa estão falando. Então, se alguém levou golpe aí, eu vou ser sincero. Ou faltou maturidade para fazer um negócio desses, porque casa é um negócio muito sério, porque é uma coisa de longo prazo que se leva para pagar, a menos que você pague à vista. Ou então, de fato, tem alguém mentindo aí nessa história. Mas, né, não sou eu quem vai julgar, não sou eu que sou do tribunal da internet, como o próprio Guimê diz. Vamos deixar para que as coisas aconteçam no momento que elas tiverem que acontecer e vamos ver quem é que tem razão nessa história, né? Só vou adiantar que se uma pessoa precisou se pronunciar ali pedindo para que essa situação se resolvesse, eu acredito que essa pessoa tem razão.
E sim, eu acredito que a menina, que a Márcia, tem razão ali, sim, nessa história. Ela não ia fazer um vídeo qualquer ali, ela não ia fazer um vídeo para tentar ganhar hype em cima disso, tá bom? Só pra gente terminar, eu falei pra vocês do Léo Dias, tá? O Léo Dias, de fato, hoje pipocou nas redes sociais. Eu vou mostrar aqui pra vocês alguns momentos aí que o Léo Dias pipocou, algumas coisas aí que o Léo Dias teve nas redes sociais, tá? E depois eu vou mostrar um trecho aqui do vídeo. Eu sei que vai passar um pouquinho de 1 hora, gente, mas depois eu vou fazer cortezinhos desses vídeos, tá? Então não vai fazer muita diferença aqui. Hoje à tarde, tá, tava todo mundo comentando sobre o Léo Dias ter deixado o SBT e ido pra Band. Inclusive o Breno, tá? O Breno é um dos perfis que eu gosto de conversar, interagir e tal. E aí ele fala ali: urgente, Léo Dias deixa o SBT e fecha com a Band para o Melhor da Tarde. Pouco depois dessa notícia ter viralizado nas redes sociais, tá? O que foi que aconteceu? Pouco depois disso, veio uma nota oficial. O jornalista Léo Dias esclarece que permanece contratado do SBT, apesar de estar afastado temporariamente da apresentação do programa Fofocalizando. Com folgas previamente alinhadas com a emissora, Léo Dias realizará uma viagem internacional, retornando ao Brasil na próxima semana. Ou seja, o Léo Dias não está no Brasil. Para deixar bastante claro também isso, a própria TV dele se manifestou e deixou ali as coisas bem esclarecidas. Essa nota não é da assessoria do SBT, para que fique muito claro. Esta nota é do Léo Dias, da assessoria do Léo Dias. Vamos ver um trecho do vídeo aqui, porque isso também virou um vídeo. Olha só. Pessoal. Oi, gente. Seguinte, eu já me pronunciei sobre isso. Gente, desculpa, eu dei o play no vídeo errado, tá? Mas tem o vídeo da menina lá do Léo Dias se pronunciando sobre esse caso e falando sobre isso, tá? Deixa eu ver se esse vídeo entrou na playlist aqui dos vídeos que eu sempre separo pra gente reproduzir aqui durante o nosso programa. Às vezes dá uns errinhos desses, às vezes aparece alguns desses erros aqui e tal, mas deixa eu ver aqui. Se eu não tenho, eu vou pegar aqui do meu arquivo e não tem problema nenhum, porque eu tenho isso aqui no arquivo também. Eu tenho isso aqui guardado no meu arquivo, porque eu fiz questão de gravar. Tenho aqui o vídeo, então vamos lá mostrar para vocês aqui. Vamos mostrar aqui para vocês, tá? Isso aqui é a assessoria do próprio Léo Dias, é a assessoria do próprio portal dele, é a assessoria de lá, da própria empresa dele que está falando isso, tá, gente? Não é a gente que tá colocando isso, tá bom? Vamos ver aqui o que diz a própria assessoria dele. Olha só. Então, e eu não posso deixar de comentar. Eu até confirmei aqui com a diretora. A Thaís me autorizou a falar sobre, porque o chat, nesse momento, vou fazer uma pausa aqui. O chat, nesse momento, está falando muito sobre o Léo. E o fato do Léo não estar aqui. Então, a gente combinou aqui de dar essa explicação para o público, para acalmar os corações até dos fãs, dos telespectadores, que o Léo, ele vai, no final dessa semana, ingressar para uma viagem de alguns dias. Ele vai para fora do Brasil e na semana que vem ele está de volta. Eu acho até que é importante a gente aproveitar esse espaço aqui para já reforçar a nota oficial que foi disparada hoje para a imprensa sobre a ida do Léo para a Band, né? Porque alguns veículos hoje repercutiram que já está certo o Léo na Band e nós emitimos uma nota oficial hoje, a assessoria de imprensa do Grupo Léo Dias de Comunicação, que eu vou dar uma lida agora nesse momento. Okay. O jornalista Léo Dias esclarece que permanece contratado do SBT, apesar de estar afastado temporariamente da apresentação do programa Fofocalizando. Com folgas previamente alinhadas com a emissora, Léo Dias realizará uma breve viagem internacional, retornando ao Brasil na próxima semana. Então é isso. Tá explicado, mais pessoal. Do que esclarecido.
Então, gente, eu acho que já tá mais do que esclarecido, como disse aí o Arthur Pires, tá mais do que esclarecido que o Léo Dias, por enquanto, permanece ali no SBT e, por enquanto, continua lá, tá bom? Por enquanto. Se ele vai ou não vai pra Band, gente, vamos esperar. Vamos esperar. Quando ele voltar na semana que vem, a gente vai ter alguma movimentação com relação a isso. Ele próprio vai esclarecer, tá bom? Enfim, gente, é o que a gente tinha para hoje. Vai ter vários cortes desse vídeo aqui, então eu vou começar a fazer vários cortes para colocar aqui no Faropop, para suprir aí algumas coisas, tá? Quando a gente tá aguardando aí a estreia da Fazenda, tá bom? Beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.